95 trilhões e 900 bilhões de dólares. Essa é a quantidade aproximada de dinheiro que existe no mundo hoje. E o mais chocante de tudo isso, menos de 10% existe na forma de notas e moedas que você pode tocar. O resto são apenas dígitos em um computador. A pergunta que realmente importa é: de onde veio todo esse dinheiro digital? Essa montanha de dinheiro parece abstrata, quase real, mas ela tem um efeito muito concreto na sua e na minha vida. Um efeito que você sente toda vez que vai ao supermercado, toda vez que vai comprar algo. Para entender como, vamos pegar algo bem familiar. Lembra dela? A boa e velha nota de R$100. Há 10 anos atrás, ela te dava um certo poder, um glamour. Hoje, ela mal paga o lanche do fim de semana. E a desvalorização dessa nota e a criação daqueles trilhões de dólares não são dois problemas diferentes. São a causa e a consequência da mesma máquina. A mesma falsificação legalizada que nós vamos desvendar hoje. No final desse vídeo, você vai entender perfeitamente a ligação entre o número gigantesco da tela e o dinheiro que some do seu bolso. Nós vamos entender perfeitamente como ocorre a impressão de dinheiro. E para entender a falsificação, primeiro precisamos entender o que é algo genuíno. Por milênios, o dinheiro não era uma promessa ou um ato de fé. Ele tinha valor em si mesmo. A humanidade descobriu que o ouro era a forma superior de dinheiro. Um governo não podia simplesmente criar mais ouro. O poder do Estado era limitado pela realidade física daquele metal. Com o tempo, surgiu o papel moeda, mas ele nasceu como um simples certificado, um recibo, uma promissória. Isso era o famoso padrão ouro. Ele funcionava como uma coleira de ferro no pescoço dos governos, mas todo governo sonha em se livrar de sua coleira. Em 1971, no dia 15 de agosto, o presidente americano Richard Nixon, ele simplesmente cortou o último elo que prendia o dinheiro à realidade. A partir daquele momento, daquele exato momento, a coleira foi removida, o dinheiro passou a valer, porque o governo diz que vale. Bem-vindo à era da moeda fiduciária. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Moeda fiduciária, um nome chique para se referir ao dinheiro baseado puramente na fé, a sua fé, de que o governo não vai ligar a máquina e transformar esse papelzinho verde aí, ó, em pó. E foi aí que a porta da máquina das impressoras de dinheiro foram abertas. Agora vamos ao manual de instruções dessa máquina. É muito simples, é uma coreografia ensaiada entre o governo, o Tesouro Nacional e o Banco Central. Para nossa investigação ficar mais simples, nós vamos usar um exemplo prático. Imagine que o governo precisa de 100 bilhões de reais para um novo projeto. Um dinheiro que ele não tem em caixa. E o que ele faz? Primeiro passo é o Tesouro emitir uma dívida nesse valor. E o Banco Central entra em cena comprando esses títulos. E é exatamente aqui que a nossa investigação precisa dar uma pausa. E fazer a pergunta mais importante do processo. De onde vêm os 100 bilhões de reais que o Banco Central usa para comprar esses títulos? É uma pergunta pertinente, não é verdade? O nosso cérebro, ele tenta encontrar uma origem lógica. Veio de um cofre? Dos impostos? E a resposta é chocante. Não vem de lugar algum. O Banco Central é a única entidade
que não precisa ter dinheiro para poder gastar. O dinheiro é criado no exato momento da compra. É um registro contábil apenas. O BC anota o título como um ativo e para o balanço fechar, ele simplesmente credita 100 bilhões na conta do Tesouro. Esse crédito é o dinheiro novo. A compra não é paga com dinheiro. A compra é o ato que cria o dinheiro. Ok, se você entendeu essa parte, sua mente lógica deve estar fazendo a segunda pergunta, que é ainda mais perspicaz que a primeira. Por que toda essa cerimônia? Se o Banco Central pode criar dinheiro, por que ele simplesmente não entrega o dinheiro para o governo e pronto? Essa é a beleza do disfarce, pequeno gafanhoto. A resposta está em 3 camadas. A primeira, o disfarce legal. A lei proíbe o financiamento direto. O financiamento direto ao Tesouro é proibido. Então, a operação de mercado é a forma de contornar essa regra. Segundo, a ilusão de normalidade. Ao comprar o título, o BC finge que é um investidor normal, igual eu e você, pequeno gafanhoto, mantendo as aparências de um sistema sólido. E o terceiro é a desculpa técnica. O título serve como uma ferramenta de controle da política monetária. Para fechar nossa investigação, pensa nessa analogia. A entrega direta do dinheiro seria como um assalto à mão armada, tosco, óbvio e totalmente ilegal. A compra do título, por outro lado, é como um desvio de verba sofisticado, acontece dentro das regras, tem uma justificativa técnica perfeita, mas o resultado final é o mesmo. E com o truque principal desvendado, o dinheiro novo entra na economia para ser amplificado. Essa é a etapa final do mecanismo, a multiplicação pelos bancos. O governo gasta o dinheiro que é depositado em bancos comerciais, Itaú, Bradesco, BTG, enfim. Esses bancos operam no sistema de reserva fracionária. O nome parece complicado, mas a ideia é bem simples. O banco não guarda 100% do que você deposita. Vamos seguir o rastro? Evidência A. Uma empresa deposita os 100 bilhões que ela recebeu no banco 1. Evidência B. O Banco Central obriga o banco a reter apenas uma fração desse total. Digamos, 10%, 10 bilhões. Exemplo, tá? Evidência C. O banco agora empresta os 90% restante, os 90 bilhões, para o seu João. O ponto crucial. Agora, a empresa ainda tem 100 bilhões na conta e o João também tem 90 bilhões para gastar. Onde antes havia 100 bilhões de reais, agora há 190 bilhões em poder de compra. O dinheiro foi expandido e o processo se repete a cada novo depósito. A cena do crime está desvendada e agora sim podemos ir para as consequências desse crime nefasto. Se a criação do dinheiro é o crime, quem são as vítimas? Quem são as pessoas que realmente pagam o pato por isso? Quem se prejudica? Vítima número 1, o valor do seu dinheiro. A consequência mais óbvia é a inflação. Mas a verdade é mais brutal ainda. O seu dinheiro perdendo poder de compra a cada dia que passa. A inflação é um imposto invisível que corrói silenciosamente o fruto do seu e do meu trabalho. Vítima 2, a justiça. O valor que o seu dinheiro perdeu não some, ele é transferido. O dinheiro novo não chega igual para todo mundo e ao mesmo tempo ele beneficia quem está mais perto da torneira ou mais perto do Estado. Esse é o famoso efeito Cantillon. Um nome sofisticado para um roubo é a transferência de riqueza de baixo para cima ou a transferência de riqueza dos mais pobres
para os mais ricos. Vítima 3. Sua poupança e o seu futuro. A máquina de dinheiro declara uma guerra silenciosa contra quem economiza. O sistema pune o poupador e beneficia o devedor. Ele destrói a capacidade de planejamento de longo prazo. O crime foi exposto, os mecanismos foram revelados e as vítimas identificadas. A pergunta final de nossa investigação é: existe uma forma de se defender de tudo isso? Nossa investigação chegou ao fim e a resposta é sim. E a sua principal arma é o conhecimento que você adquiriu agora. Agora você sabe como o mecanismo funciona. E a defesa número 1 é mudar sua mentalidade. A meta não é mais juntar dinheiro, mas sim converter o seu esforço em ativos que o governo não pode imprimir. Defesa número 2, busque ativos escassos. A proteção está no que é finito. Busque valor em coisas como imóveis, ações de boas empresas, moedas fortes ou descentralizadas, os famosos bitcoins, e commodities. O princípio é o mesmo. Fuja da impressora. Fuja da máquina de imprimir dinheiro. A lição mais profunda da nossa investigação é que a manipulação do dinheiro é, em última instância, uma forma de controle. Uma sociedade verdadeiramente livre exige um dinheiro honesto. Proteger seu patrimônio é um ato revolucionário pacífico. A verdadeira riqueza não está no dinheiro que eles imprimem, mas na sua capacidade de produzir, de poupar e na sua liberdade de escolher. Nunca se esqueça disso. Liberdade financeira é liberdade. Não se esqueça disso. Tá, agora eu quero saber de você. Qual foi a revelação mais chocante que você teve ao entender como a máquina realmente funciona? Como que funciona essa trama entre o Banco Central, o Tesouro Direto e o governo que não para de gastar? Logo, o Banco Central tem que ficar imprimindo dinheiro desesperadamente, aumentando a nossa base monetária. Deixe aqui sua opinião nos comentários e se você acredita que esse manual pode abrir os olhos dos seus amigos ou dos seus familiares, seja um pobre conselheiro na vida de alguém, meu filho, compartilhe esse vídeo. Conhecimento é a única arma que eles não podem imprimir. E aqui, se não gostou já sabe, né? Compartilha com seu inimigo e vamos detonar a vida desse cara. Se inscreva no canal para mais investigações sobre economia sem papas na língua, porque afinal, né, são verdades difíceis de engolir.